Amém. Quero que você abra a sua Bíblia agora no Salmo 85. Eu tenho um salmo preferido, os irmãos sabem qual é, que é o Salmo 46. Tem outros salmos mais conhecidos, pode até ser mais bonito, talvez, mas o Salmo 46 é o que me reporta ao meu pai, eu me lembro dele declamando esses salmos. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, gosto muito do Salmo 46, mas nós vamos estar lendo o Salmo 85, que, vamos dizer assim, é o segundo em predileção, mas um versículo só, que me chama muito a atenção. Mas para que nós entendamos o contexto todo desse salmo, são apenas 13 versículos, então nós vamos ler o salmo todo, tá bom? Me acompanhe, por favor, Salmo 85, nós vamos ler todo ele. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobristes os seus pecados todos. A tua indignação tu reprimiste a toda, e do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós, prolongarás a tua ira por todas as gerações. Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Amém? Ó Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Fale conosco. Não é palavra nossa, mas que eu me esconda atrás da tua cruz, ó Deus, e que de alguma forma tu possas usar o que for falado para aliviar, Senhor, o coração pesado, a mente que está agitada, longe até das vezes daqui do culto, porque a alma está aflita, Senhor, mas a tua palavra, ela é bálsamo, é espelho, martelo, é espada, é escudo, é, Senhor Deus, com a tua palavra, restaurador de nossas vidas. Ela até nos cura. Então, em nome de Jesus, faça isso nessa noite. Amém e amém. Meus irmãos, o Salmo 85, ele é uma oração. Se você percebeu, ele está orando aqui. Mas não é qualquer oração. Não é qualquer oração assim, daquelas que você chega em casa e ora antes de almoçar, antes de dormir, quando você já está, sabe? E quando você pensa que não, está babando assim no travesseiro, não orou, foi quase nada, e vai dormir cansado. Não é esse tipo de oração. Aqui o salmista, ele está fazendo um clamor, e ele está representando a nação de Israel, o povo de Israel. Ele está levantando um clamor em nome do povo. Ele não está falando, se você perceber, ele não está falando da primeira pessoa. Ele sempre está dizendo assim, olha, vivifica-nos. Ele está pedindo um avivamento para a nação. Então, isso aqui é uma oração interessante. Porque, se vocês perceberam bem o texto lido, ele começa a falar de uma frieza espiritual. É isso que dá a entender o texto. Ele diz que ele percebe uma frieza espiritual tomando o coração das pessoas,
E de modo que ele olha para trás e no versículo 1 logo, ele começa a ter uma lembrança do que foi que Deus restaurou. Ele começa a dizer assim: olha, mostraste favor à tua terra, ó Senhor, restauraste a sorte de Jacó. O que é que ele quer dizer com isso? Já no versículo 1, ele está relembrando o que Deus fez na vida dele. Senhor, o Senhor me restaurou. Eu era um perdido pecador, longe do meu Jesus. Eu já estava andando sem vigor, a perecer sem luz. Isso é um hino antigo, mas é um hino. Meu pecado me mostrou, vi o pecador. Então ele está mais ou menos lembrando: Senhor, tu me amaste, tu me resgataste, Senhor. Houve um encontro maravilhoso, mas só que agora parece que está tudo seco, parece que tudo está sem vida. O que é que está acontecendo? Tudo parece muito distante. Está percebendo que é isso mais ou menos que ele está falando? Aí ele começa a orar, está lá no versículo 4. Restaura-nos, ó Deus. Lembra que eu falei que ele está falando na terceira pessoa? Está falando em nome da nação. Olha aqui para mim, meu irmão. Talvez você esteja relembrando e você precise estar orando pela sua família, esquecendo até de você, e está dizendo: Senhor, foi o Senhor que me deu esses filhos, foi o Senhor que me deu esse casamento, era uma bênção, mas parece que está tudo seco, está tudo parado, está tudo vazio, o negócio parece que está sem vida. O clamor do versículo 4 do salmista, ele cabe muito bem aqui para nós. Restaura-nos, ó Deus da nossa salvação, e faze cessar a tua ira contra nós. O salmista está reconhecendo que pecou contra o Senhor. O pecado causa essas coisas nas nossas vidas. Talvez você aqui nunca pecou, mas eu, como peco, eu vejo como um pai que ama, ele vai nos corrigindo. Você sai do caminho, leva um ajuste e você começa a voltar para o lugar. O coração, quando a gente percebe aqui o salmista almejando por ver de novo a glória do Senhor, almejando por ver de novo o coração se inflamar pela presença do Senhor, ele está pedindo um avivamento. Um avivamento. O Timothy Keller, ele diz que o avivamento não é um novo evangelho. Tem muita gente aí que está pregando um avivamento em certas igrejas, em certas conferências, e quando você vai escutar, não tem nada de avivamento, estão falando de um novo evangelho. O avivamento é o contrário. O avivamento é trazer você de volta para o evangelho. Você começa a redescobrir com novo encanto. Você fica novamente encantado com esse negócio chamado evangelho, com essa boa notícia de que o Senhor lhe salvou. O salmista, meus amados, ele começa a nos mostrar. O salmista começa a nos mostrar que ele não esqueceu de quem era o Senhor. Não esqueceu que o Senhor fez maravilhas na sua vida. Ele não esqueceu. O Senhor é o mesmo. E aí ele começa a olhar e dizer assim: Senhor, o que é que está havendo? O que é que está havendo? Parece que as coisas estão fora do lugar. Parece que aquela alegria que eu tinha não vem mais. A pergunta mais retumbante que o povo de Deus, quando está se sentindo longe dele, é pedir o avivamento. Senhor, quando é que vem a chuva novamente sobre essa terra seca? Tem um hino antigo também, que diz assim: ah, meu Senhor, eu quero provar desse fogo
que queima a tristeza e acende a chama do teu grande amor. Louvado seja o nome do Senhor. Será que você está assim, meu amado? Relembrando o que Deus fez na sua vida, e agora você começa a pedir a Deus para vir um avivamento na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. E essa pergunta tem um problema. Tem um problema. E eu vou dizer para você qual é o problema. Você está pedindo restauração. Você está pedindo avivamento. Você está pedindo renovo. Mas como é que o Senhor Deus, Ele pode renovar uma pessoa que é pecador? Que está em pecado? É uma contradição, porque os teólogos dizem que é um problema para você, entre aspas, tá? É um problema para Deus, porque Deus é um Deus santo, que não compactua com o pecado. Deus é um Deus justo, então Ele tem que punir o pecado. Ah, mas Deus é amor. É o que se prega aí. Deus é amor, mas Deus é justo. E como é que eu e você estamos aqui louvando esse Deus, contente, querendo estar perto dele? Como é que esse negócio acontece? Olha, meus amados, eu quero dizer para você que o versículo 10 surge como a mais profunda resposta para essa pergunta. O versículo 10 nos oferece a resposta mais bela e, por que não dizer, uma resposta poética para mim e para você nessa noite. A graça, o versículo 10 do Salmo 85, nunca mais esqueça esse salmo, meu irmão. Nunca mais esqueça. Sabe aquele negócio que você coloca no caderno? Sabe aquele negócio que você coloca como, sei lá, quando abre o seu WhatsApp tem ali aquela frase, sei lá, né? Como, tem um termozinho que o pessoal usa. Isso aqui é uma bênção. A graça e a verdade se encontraram. A justiça e a paz. Vamos repetir? A graça e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se deixaram. Parece poesia, não parece? Mas é teologia pura, cristocêntrica, uma visão profética do coração do Evangelho. Onde é que tudo isso se encontrou, meu irmão? Como eu já falei para você, é uma contradição. Como é que um Deus de amor deixa de punir você que é pecador? Eu vou dar um exemplo. Um juiz está lá julgando e chega um caso seríssimo de alguém que pecou. Todos os levantamentos, os autos foram vistos que você realmente, aquele criminoso é passivo de punição porque cometeu crimes hediondos. E quando o juiz olha, tem que dar uma sentença, e ele olha lá para o tribunal quem é o acusado, quem é o malfeitor, e é o filho dele. Como é que esse juiz vai se livrar desse negócio? Ele não pode lançar o pecado do filho dele debaixo do tapete, como muitas vezes a gente vê acontecendo na nossa justiça hoje no mundo. Ah, se é parente de um amigo, eu escondo. Se não é meu amigo, eu puno. Não. Deus é um Deus justo. E Ele, presta atenção, meu irmão, Ele pune o pecador. Mas quem não peca? Mas Ele é um Deus cheio de amor, cheio de bondade, cheio de misericórdia. Aí você vai dizer, mas então como é que vai resolver esse negócio aqui? Esse juiz, que é um juiz justo, ele olha para o filho dele no banco dos réus, todos os autos confirmam que ele é um criminoso. Ele olha para o filho dele cheio de amor e diz assim: filho, realmente você errou e tem que pagar por isso, mas só que eu vou tirar aqui a toga e eu vou tomar o seu lugar. A punição que era para ser em você vai ser em mim. Então a justiça foi feita, o amor foi demonstrado. Então, meus amados, esse conflito
da graça versus a justiça, elas se resolvem nesse versículo 10 do capítulo 85 do Salmo, quando ele diz assim: a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. De um lado, a justiça divina que exige punição para o pecado, e do outro, a graça de Deus que deseja perdoar e restaurar o pecador. Louvado seja o nome do Senhor. No Evangelho, meus amados, nós vemos algo que jamais você poderia imaginar. Por isso que é uma grande notícia. É uma grande notícia. Segundo Coríntios 5, eu estava falando isso aqui antes de iniciar o culto. Esta é a grande notícia que você e eu precisamos nunca esquecer. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando a André, a você, meu irmão, a você, minha irmã, não imputando a você os seus pecados. Aquele que não tinha nenhum pecado, Deus o fez pecado por mim, por você, por nós. Glória a Deus. É um beijo profético, um encontro nessa cruz. Ali na cruz do Calvário, meu amado, na cruz do Calvário, está a base da reconciliação. Observe bem, a verdade é uma: você pecou. Essa é a verdade. Você é pecador, e você não tem como fugir dessa verdade. Dia e noite, por mais que você ore, que você leia a palavra de Deus, mas nós somos uma igreja militante aqui nessa terra. Você escuta e a palavra de Deus diz que Ele é o acusador dos nossos irmãos. Então Ele é acusador, Ele acusa você. Você pecou, você errou. Essa é a verdade. Mas ela se encontra com a graça que responde: eu tomei o lugar dele. A justiça é para ser feita. Ele errou, merece castigo, merece a morte. Só que ela se encontra com a graça, com perdão. E poeticamente ela diz que se beijam. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Meus amados, qual é o resultado eterno disso aqui? O pecador é restaurado com Deus. Você é restaurado com Deus. Não sei como é que está a sua vida. Se na sua mente, se na sua consciência existe um peso de culpa pelo seu pecado, por tudo que você tem sido longe de Deus, cometendo tudo que a palavra de Deus diz que não é para fazer, você tem feito. Eu não sei como é que está o peso na sua consciência. A conclusão que eu digo é que o Evangelho não é um meio só para você ser salvo, mas é a chave para você entender uma realidade que na cruz você consegue ter paz em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele promove reconciliação onde existe divisão. Ele mostra a graça sem negar a verdade de que realmente você é um pecador. É por isso que a graça é deslumbrante. É por isso que tem um pregador que fala que a graça, ela confunde até a cabeça dos demônios. Não consegue entender. Por mais que ele aterrorize, por mais que ele humilhe, ultraje, mas ali está a imagem de Cristo. Em você está a imagem de Cristo. E Ele na cruz do Calvário, Ele lhe restaura e lhe reconcilia com o Senhor. Ele lhe ama sem comprometer a santidade dEle. Sem comprometer a santidade dEle, porque Ele fez isso em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Como falei, esse versículo 10 aqui é o Evangelho em miniatura. É a palavra de Deus para mim e para você, que diz que o salmista nem imaginava, mas era um prenúncio de tudo que iria acontecer no Calvário. Tudo que iria acontecer no Calvário.
Meu amado, olha aqui para mim, presta atenção. Isso aqui é o Evangelho. Isso aqui é a grande notícia para a sua vida. Tem muita gente aqui que já é salvo, crente às vezes até desde a infância, mas ainda é corroído pela culpa, pelos pecados, aqueles pecados de estimação que são repetitivos, sabe? Eu quero dizer para você que na cruz do Calvário a graça e a verdade se encontram. A justiça e a paz se beijam, não como um beijo de afeto, um beijo, sabe aqueles beijos românticos? Não, 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 não. É um beijo de sangue, de redenção. Custou caro, custou muito caro. Timóteo Keller, ele até resume dizendo assim: somos mais pecadores e falhos do que jamais ousamos acreditar. Porém, nós somos muito mais amados e aceitos em Cristo do que jamais ousamos esperar. Deu para você entender? Não há um justo sequer. Você olha para a sua vida, talvez você diga como certas pessoas falam, né? Eu não mato, não roubo, não fumo, sou um bom filho, sou um bom marido. Se você continuar nessa sua presunção, rico em suas próprias misérias, como aprendemos hoje pela manhã, né? Suas misérias são aquelas coisas que você acha que vale muito, que você é um cara bom, que você é uma mulher boa, uma boa filha, uma boa esposa, eu não faço mal a ninguém. Se você continuar com essa presunção, em nome de Jesus, deixa eu falar aqui para você uma má notícia, mas que é verdade. Você está caminhando para a perdição eterna. Mas se você começar a entender que você é um pecador realmente, mas que você precisa ser alcançado por esse encontro da graça e da verdade. Você precisa ser alcançado por esse beijo. Que coisa maravilhosa, que coisa mais linda. Um beijo que nos reconcilia. Que não é um beijo como muita gente já sabe, né? O beijo de Judas, que foi traição. Não! O Senhor Jesus, quando o Judas chega e o beija, ele diz: amigo, com um beijo você trai o Filho do Homem. Mas eu quero dizer para você, esse beijo aqui vai lhe trazer paz. A justiça e a paz se beijaram. Em nome de Jesus, sinta esse afago do Senhor, lhe dando paz nessa noite. O beijo, é isso mesmo, é beijo, lhe trazendo paz. E não é um sentimento apenas, sabe, religioso, não, 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 não. É o sangue de Cristo que vai lhe reconciliar. Finalmente, eu quero meditar com você, meu amado, já que esse conflito divino você já entendeu que foi totalmente resolvido. Esse beijo pode transformar o mundo. Você pode até não ter costume de beijar seus filhos, porque você teve uma criação mais rígida, mais dura. Mas se você nessa noite, ao retornar para casa, crê que existe uma graça que pode penetrar na sua casa com seu marido, seus filhos, e beijá-los, trazendo paz. Talvez a verdade que se encontre quando se olha para a sua vida, para os seus filhos, para a sua casa, diga assim: não tem jeito, perdição total, não tem como dar certo. Eu quero dizer para você, tem como dar certo sim. Há paz, há perdão, há reconciliação, há encontro, há beijo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. É uma grande história de amor, não é não?
Grande história de amor. A cruz que promoveu esse encontro. Não é uma religião, é um encontro, um significado tremendo. E eu quero convidar você, meu amado, minha amada, a se deixar se encontrar, a sentir esse beijo. E que haja paz. Que haja paz no seu coração. Amém? Amém. Ó Deus eterno, Deus amado.